vamos nos alimentar do pão da vida? Vamos repartir o pão. O Espírito Santo agora vai repartir o pão comigo e com vocês. A palavra salva a mim e salva a vocês. Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Vamos para a palavra, gente. Vamos lá para Lucas capítulo 15. No versículo 11, Lucas capítulo 15, no versículo 11, louvado seja Deus, a parábola do filho pródigo. E disse certo homem, tinha 2 filhos. Disse certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então esse filho aqui pediu do pai a parte da fazenda que lhe pertencia. Então muitos estão que nem esse filho pródigo, chegando na presença de Deus, chegando na presença do pai e pedindo a parte que lhe cabe. Quando você chega sem reverência, quando você chega sem temor, quando você chega sem educação, né? Hoje que tem demais pessoas mal educadas. Entram nos lugares, não dão paz do Senhor, não dão bom dia, entram achando que dão ordem, me dá uma palavra, ora pela minha vida. Não dão bom dia, não cumprimentam os outros e chegam pedindo. E chegam querendo ser atendidas. E esse filho aqui, olha como ele falou com o pai. E disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, pois ele a fazenda. Olha como é que ele se apresentou, olha como ele falou com o pai, pedindo a parte que era dele. Ele não falou com o pai com temor, com respeito, com obediência. Ele não chegou com o pai e não falou assim, Pai, eu estou querendo viver a minha vida. Pai, eu estou querendo conhecer as coisas novas. Pai, eu estou querendo caminhar sozinho. Pai, eu tô querendo viver algo novo. Eu estou querendo ser dependente de mim. Ele não chegou conversando com o pai. Ele não chegou nem pedindo a bênção do pai, né? Já começou errado a conversa dele. Ele não chegou pedindo a bênção do pai. Ele não disse para o pai, Pai, abençoa a minha vida e me dá a minha parte, porque eu quero tentar a minha vida sozinho. Eu quero caminhar sozinho. Eu quero viver nova história, eu quero conhecer o desconhecido. O filho pródigo queria conhecer o mundo. Mas olha como é que ele chega. Olha, presta atenção, gente. A gente às vezes chega com Deus, que é o nosso Pai, pedindo dele, Pai, me dá isso. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Eu fico maravilhada com o Espírito Santo de Deus. E aqui, presta bem atenção. Quando o Senhor me deu essa palavra, gente, eu disse, meu Deus, essa palavra é tão conhecida, mas o Senhor renova a tua palavra, né? O Senhor faz tudo novo, então o Senhor vai trazer a tua palavra nova aqui, o entendimento novo. E olha o que o Senhor frisou aqui no meu coração. Ele colocou uma situação de pessoas pedindo palavra e o Senhor veio falar aqui como que nós devemos nos apresentar na presença de Deus. Então não seja como esse filho pródigo. Você está falando de Deus, você está pedindo oração, você está pedindo uma palavra, mas não sabe como pedir de Deus. E aqui ele fala, e o mais moço deles, moço, né, menino, não sabe o que fala. Moço não significa só na idade não, gente, é aqui na mente. Pessoas imaturas, pessoas que não são maduras, pessoas que não são espiritual, pessoas que não sabem quem é Deus, pessoas que não sabem. As pessoas acham que Deus é aquele gênio da lâmpada que você esfrega e ele realiza teus pedidos. Não, não é isso não. Deus é uma autoridade, Deus é um pai, Deus é o criador, Deus é o rei, Deus é o Senhor, Deus é o governador da igreja, Deus é o supremo, é o onipotente, é o onipresente, Deus é o Senhor da nossa vida, Deus é o Senhor. A qual devemos obediência, a qual devemos saber se apresentar na presença do Senhor. Se você for se apresentar com o presidente, você não vai se apresentar de qualquer jeito, porque se você se apresentar de qualquer jeito, você corre o risco de ir preso. Mas com Deus você quer se apresentar de qualquer jeito.
Se você vai em busca de um trabalho, você não se apresenta de qualquer jeito. Você se arruma, você até procura aprender o que vai falar no teu trabalho, mas pessoas chegam com Deus e querem falar de qualquer jeito. E esse filho estava falando de qualquer jeito com o pai. Ele chegou com o pai, ele não pediu a bênção do pai, ele pediu a parte da herança. E é isso que muitas pessoas chegam na presença de Deus, não pedindo a bênção de Deus, mas pedindo a parte da herança. Me dá a parte da minha herança, me dá aquilo que tu prometeu, me dá aquilo que é meu por direito, me dá aquilo que tu disse que eu tenho direito. Louvado seja Deus. Se esse filho pediu a parte da herança, é porque ele sabia que ele tinha direito da herança. E é assim que muitos chegam na presença de Deus, pedindo, sabendo que tem uma parte da herança, mas não sabe se apresentar na presença desse pai. Não sabe pedir primeiro a bênção dele. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não honram a Deus, não respeitam a Deus, não têm reverência por Deus, mas só querem a herança. Mas só querem os bens de Deus, mas só querem a cura, a prosperidade, só querem a casa própria, só querem o casamento, só querem que Deus resolva seus problemas. Esse filho aqui, ele chegou com o pai pedindo a herança. Foi isso que ele fez. Dai-me a parte que me cabe. E muitos estão fazendo isso na presença de Deus. Me dá a parte que me cabe. Me dá a parte que me cabe. E cai fora, né? E vão viver o que o filho pródigo viveu. E poucos dias, e o pai deu, hein? Olha só, o pai deu. Ah, tá bom, tu quer a tua parte? O pai deu, o pai não reclamou não, né? O pai deu. Deus é maravilhoso, né? E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda. Ele gastou tudo, tudo, ele gastou tudo, vivendo dissolutamente, vivendo sem direção, ele já saiu sem direção, ele já saiu embaixo de maldição e não embaixo de bênção. Porque ele não pediu do pai dele para que o pai dele abençoasse. Pai, eu quero ter uma vida nova. Eu quero viver a minha vida. Eu quero morar sozinho, né? Eu quero sair da tua dependência. Mas eu preciso da tua bênção e preciso da minha parte da herança para me começar a minha vida. Não é verdade? Mas ele já saiu debaixo da maldição, porque ele não pediu a bênção do pai. Ele pediu a herança. E é assim que muitos fazem com Deus. Pedem sua herança, mas não pedem sua bênção. Senhor, tu me abençoa em eu sair da casa do meu pai? Pai, tu me abençoa eu sair da tua casa? Louvado seja Deus, engrandecido. Esse filho aqui, ele não saiu na bênção. Ele saiu na vontade dele. Ele saiu apenas com a parte que ele sabia que ele tinha direito da herança dele. Mas ele saiu sem discernimento, ele saiu sem a bênção, e o que foi que aconteceu? Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque ele não saiu com a bênção. Com a bênção do Pai. Esse aqui é o problema dos seres humanos, gente. Os seres humanos acham que o dinheiro é tudo. Os seres humanos acham que a sua felicidade está no dinheiro. Esse jovem pediu a herança e achava que ele ia ser feliz apenas com dinheiro. Louvado seja Deus, agradecido. O que aconteceu? Ele saiu com dinheiro. Por que ele não foi feliz? Por que ele não multiplicou o dinheiro? Por que ele não investiu o dinheiro? Né? Por que ele não pegou o dinheiro? Era a herança. Então, se era a herança, não era pouca, não. Eles eram fazendeiros, né? Eles eram fazendeiros. Então, a herança não era pouca. Dava para ele começar uma vida nova. Só que ele saiu não com a bênção. Ele não saiu pedindo a bênção do Pai. Pai, me abençoa. Agora eu vou viver minha vida. Agora eu vou viver minha história. Agora eu vou viver aquilo que Deus tem para me dar. Lembra lá de Abraão? O que foi que Deus disse para Abraão? Sai da tua parentela. E Abraão saiu com a bênção do pai. Não foi com a maldição, foi com a bênção do pai. E foi com a bênção de Deus também. Deus não mandou o filho pródigo sair da parentela.
Deus não mandou. O filho pródigo foi que quis sair. Achava que o dinheiro seria o bastante para a vida dele. E tem coisas que o dinheiro não é o bastante para a nossa vida. Tem coisas, louvado seja Deus, o dinheiro só serve para a nossa necessidade. E se ele não tiver, se a pessoa que tem dinheiro não tiver Deus na sua vida, sinceramente, eles estão sob maldição. Mas nós, para termos bens na vida, nós precisamos ter a bênção de Deus na nossa vida. E ele pega, o que foi que aconteceu? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Gente, não gaste tudo. Você que é trabalhador, você que está aí, que tem alguma coisinha, algum dinheirinho, não gaste tudo. Aprenda a guardar. Por quê? Porque aconteceu uma grande fome naquele lugar onde o filho pródigo estava. E aconteceu uma grande fome e o que aconteceu? Ele não estava preparado para aquele momento difícil. A gente tem visto muito aí as pessoas falando para nós estarmos preparados, porque uma grande fome está vindo. Você está vendo aí os aumentos que estão acontecendo, você está vendo tudo que está acontecendo por causa das guerras. Então, se você pode guardar, guarda. Pelo amor de Deus, guarda. Porque se vir essa grande fome, você vai ter como se alimentar, como não passar fome. Louvado seja Deus, engrandecido, porque às vezes os seres humanos não querem guardar, só querem gasta com quem não deve. Gasta com aquilo que não é necessário. Então o Senhor está falando aqui. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Que esse filho perdeu tudo, chegou uma grande fome e ele não tinha nada guardado, gente. Não tinha nada. Então, eu sempre digo, né, conversando com as minhas amigas aqui no Sul, a melhor coisa que a gente faz é guardar alimento, é comprar alimento. Não é roupa, a roupa não acaba logo, gente. A roupa dura bastante, né? Mas tem pessoas que vivem comprando roupa, vai com seu guarda-roupa lotado, mas vive trocando de roupa. Porque, mas porque os outros vão falar que eu só tenho essa roupa. Não interessa o que os outros vão falar. Interessa que tu tenha o teu dinheiro guardado para o teu momento difícil, para o momento de dificuldade, para o momento que se chegar essa fome. E você terá o teu celeiro abastecido. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor está falando aqui. Louvado seja Deus. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, mesmo que fosse um lugar onde estava acontecendo uma grande fome, ainda tinha alguém que tinha porcos, que tinha o quê? Campos com porcos. E ele, o que aconteceu? Ele foi para esse lugar e ele foi cuidar de porcos. Olha só, gente. Cuidar de porcos e cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha já é difícil, imagina cuidar de porcos, gente. Falando na palavra, né? Levando para a palavra de Deus. Já é difícil cuidar de ovelha, porque tem ovelha feridenta, porque tem ovelha machucada, porque tem ovelha que, louvado seja Deus, só a misericórdia, que está em pele de ovelha, mas não é ovelha. Louvado seja Deus, só que ele não foi apacentar ovelha, ele foi apacentar porcos. Olha só. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tem a ovelha que foge, né? Tem ovelha que foge. Tem ovelha que se afasta do caminho. Tem ovelha que sai do caminho, que sai da estrada. E o pastor tem que ir atrás daquela ovelha. Mas imagine você cuidar de porcos. Se a ovelha que é ovelha para obedecer a Cristo, muitos já não estão obedecendo, imagine cuidar de porcos. Levando para a palavra, né? Levando para o espiritual. Cuidar de pessoas que estão como porcos, no pecado, na lama, cheios de demônios, cheios de espíritos imundos. Porcos representa pecado, né? Então, são pessoas que vivem no pecado. Cuidar de pessoas que só estão na prática do mal.
E ele foi cuidar dessas pessoas, ele não foi cuidar de ovelhas, levando para o espiritual, né? Agora presta bem atenção. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Presta bem atenção. Aquilo que os porcos comem não serve para você, porque o que Deus tem para você não é o que os porcos comem. O que Deus tem para você está na mesa dele. O que Deus tem para você, louvado seja Deus, é o pão da vida. O que Deus tem para você não está na mesa dos porcos. O que Deus tem para você está na mesa dele, na mesa do rei. Lembra de Davi que mandou chamar Mefibosete? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o Davi mandou chamar Mefibosete, colocou ele para sentar e comer com o rei. Louvado seja Deus, e é isso que Deus manda. Ele manda te chamar para você comer com ele, mas tem pessoas te chamando para você comer com porcos. Tem pessoas te chamando para comer na mesa dos porcos. Tem pessoas te chamando para comer, para se alimentar de porcaria, de palavras imundas. Tem pessoas te chamando para se alimentar de vício, do alcoolismo, do cigarro, dos jogos de azar, das práticas erradas. Tem pessoas chamando você para comer na casa dos porcos, se alimentar de porcaria. O que Deus tem para você não é porcaria, é o pão da vida. O que Deus tem para você, louvado seja Deus, é a água que você beberá e não terá mais sede. O que Deus tem para você é o pão, louvado seja Deus, que te alimenta espiritualmente e materialmente. O que Deus tem para você não vem amaldiçoado para a tua vida. Louvado seja Deus, mas que o mundo oferece para você são bolotas, são restos, são porcarias, vem de maldade, não vem de coração, não vem com amor, não vem com verdade, não vem com sinceridade. Louvado seja Deus, cuidado para ver e observe aonde você está se alimentando. Se é na mesa dos porcos ou se é na mesa de Deus. Se é comendo daquilo que os porcos te oferecem, das palavras que os porcos te dão, das palavras de derrota que o porco diz que você não vai conseguir, que o porco diz que você não vai vencer, que o porco diz que Deus não é contigo, que o porco está dizendo que você não vai mudar a tua vida, que o porco está dizendo que louvado seja Deus engrandecido, que você é uma porcaria, que você não vai vencer, que você não vai ter vitória, que a tua vida não tem jeito. Ou você está sentada na mesa com Deus e Deus está dizendo: não te preocupa, minha filha, o tempo da vitória vai chegar. Não te preocupa, minha filha, que tu está comendo na minha mesa, tu não está comendo com os porcos, não. Não te preocupa, minha filha. Louvado seja Deus, o que tu tens, louvado seja Deus, é uma parte comigo, louvado não é uma parte com eles. Esse filho pródigo pegou a herança do pai, gastou toda a herança e depois foi a se alimentar das bolotas do porco. Olha só, não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não jogue fora, não desperdice os bens que Deus tem te dado. Não desperdice. Se Deus te abençoou, não jogue fora a tua bênção. Porque tem pessoas jogando fora as suas bênçãos. E tem pessoas indo comer na mesa dos porcos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quem era o jornaleiro? Era o trabalhador do pai dele. Trabalhava para o pai dele. Quem era o jornaleiro? Era o empregado do pai dele. Ele estava comparando a vida dele com a vida do empregado do pai. Esse era o filho, era o herdeiro. E agora ele estava em condições dele, de filho e de herdeiro, comparar a vida dele como a de um escravo, como de um trabalhador, como do servo. Olha só. Então, esse jornaleiro era uma comparação. Ele fez uma comparação de vida. Ele sendo filho, né? Ele estava vivendo pior do que os trabalhadores do pai dele. Naquele momento ele começa a analisar a vida dele.
Ele analisa que ele saiu da presença do pai, ele analisa que ele saiu com a herança dele, ele analisa que ele jogou tudo fora, aquilo que não era para ele jogar, ele analisa a vida dele, que ele chegou numa condição de comer o pior, de se alimentar do pior, e ele analisa que o trabalhador do pai dele, que não era o herdeiro, estava comendo melhor do que ele. Olha só. O segredo está em nós analisarmos a nossa vida, gente. O segredo está aí. Tudo que vivemos é para nós analisarmos a nossa vida. Analisar do que você está comendo, o que você está se vestindo, o que você está falando, por onde você está andando, com quem você está andando, em que mesa você está se sentando, o que você está recebendo, né, de palavras para a tua vida. Analisa. Analisa a tua vida e analisa aqueles que estão te alimentando. Analisa aquilo que vem para a tua vida, louvado seja Deus e agradecido. Porque o engano, ele não permanece na presença de Deus. A máscara vai cair, gente. A máscara vai cair. Louvado seja Deus e agradecido. A verdade vai aparecer. Não adianta você se aproximar da irmãzinha mostrando que é amiga, querendo ajudar a irmãzinha, querendo ajudar o irmãozinho, mostrando que é amigo do irmão, amigo da irmã, e depois que você ganha a confiança da irmã, você ganha a confiança do irmão, o que você faz? Você mostra quem verdadeiramente você é. Aquela pessoa que você tratava bem, você não trata mais bem. Opa, o que aconteceu? Cadê aquela pessoa que veio para ajudar? Cadê aquela pessoa que veio como amiga? Cadê aquela pessoa que veio, né, querendo ganhar a tua confiança? Agora tá falando diferente com você? Agora tá mostrando para você outra coisa? Sabe? Ele não tá mostrando para você outra coisa, não. Agora tá mostrando verdadeiramente quem é. Agora está mostrando verdadeiramente quem é. Agora está mostrando para você que não veio de paz, que não veio para ficar, que não veio para te ajudar. Louvado seja Deus. Só veio para ganhar a tua confiança para depois te humilhar. Só veio para ganhar a tua confiança para depois te julgar. Só veio ganhar a tua confiança para você confiar nessa pessoa para depois sair falando de você. Mas não adianta, que ninguém vive de aparência. Ninguém vive de aparência. Louvado seja Deus e agradecido. A mentira não prevalece. O que prevalece é a verdade. É a verdade. A mentira, ela não vai prevalecer. Louvado seja Deus. O mal não vai vencer o bem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele analisa a vida dele. Ele analisa a vida dele, comparando a vida dele com a vida do empregado do pai dele. Ele sendo herdeiro. Ele sendo filho. Aí o que foi que aconteceu nessa análise? Ele se arrepende. Por isso que nós temos que analisar a nossa vida. Porque quando nós analisamos nossa vida, há um arrependimento na nossa vida. Não adianta você chegar pedindo uma palavra e você não analisar a tua vida. Não adianta. Não é pegar uma palavra, Senhor, apressa-te, Senhor, né? E você só receber essa palavra, apressa-te, ó Senhor. Apressa-te. E não receber que o Senhor está dizendo para analisar a tua vida. Ei, tu está muito apressado, tu está querendo mandar em mim. Tu está querendo dar ordem em mim para que eu me apresse, né? Porque se você prestar atenção no Salmos 40, o salmista disse para o Senhor, apressa-te. Louvado seja Deus, mas Deus não faz nada com pressa, não é verdade? Tudo que Deus faz é com amor. Tudo que Deus faz para você, para Ele criar tudo, foi preciso 7 dias, não foi? 7 dias para Ele criar tudo com perfeição. Então, o que Ele tem para você, há um tempo perfeito dEle. Há um tempo perfeito dEle. Louvado seja Deus. Ele não está demorando, não. Ele está ali, fazendo com perfeição para te entregar. E eu creio. E eu recebo para minha vida. Louvado seja Deus e agradecido. E ele pega aqui e tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai
Louvado seja Deus, tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aquele que está na presença de Deus, meu querido, não passa fome. Ele tem em abundância. Ele tem em abundância, não adianta que não passa fome, gente, não passa, porque o teu pai cuida de você, porque o teu pai te sustenta, porque Deus, ele te sustenta, ele coloca na tua mesa, ele envia alguém para dar o teu sustento, ele envia alguém, louvado seja Deus, para te ajudar, ele envia alguém na tua vida, louvado seja Deus, agradecido, ele envia, ele é teu pai e o pai, ele alimenta os seus filhos. Esse filho disse aqui que ele tinha abundância de pão. Fora da casa do pai, fora da presença do pai, ele estava passando fome. Tá entendendo? Nós estamos na casa do Pai, nós estamos na presença de Deus, então nós estamos sendo alimentados por Deus. Você não está passando fome, eu não estou passando fome. Louvado seja Deus e agradecido. E se faltar alguma coisa na nossa vida, Deus envia alguém para nos ajudar. Louvado seja Deus e agradecido. É Deus que envia, não é as pessoas que vêm te ajudar, é Deus que envia. É Deus que envia. Porque se você fosse esperar pelas pessoas te ajudar, tu ia passar fome. Quem foi que ajudou o filho pródigo? Quem foi que ajudou o filho pródigo? Mandaram ele comer das bolotas dos porcos. Ninguém ajudou ele não, meu querido. Ninguém ajudou. Foi preciso ele analisar a vida dele, que com o pai dele ele tinha sustento. Com Deus você terá sustento. Você não irá mendigar o pão. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele vai e diz aqui, ele toma uma decisão. Ele analisa a vida dele, de tudo que ele viveu com o pai dele, de tudo que ele estava vivendo longe do pai, longe da casa do pai. E aí ele pega e diz, levantar-me-ei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu e perante a ti. Olha a diferença que ele vai voltar. Quando ele saiu, ele nem pediu a bênção do pai. Ele só pediu a herança que lhe cabia. A parte da herança que lhe cabia. Agora, como é que ele vai voltar? Ele vai voltar humilde. Ele vai voltar dizendo, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Olha como é que ele volta, humilde. Quando ele saiu, ele não saiu com humildade. Não, ele saiu, ele chegou com o pai e disse para o pai, Pai, me dá a herança que me cabe. Não foi isso? Foi, estude lá, Lucas capítulo 15, no versículo 11. Pai, me dá a herança que me cabe. Foi isso que ele disse. Ele não disse, Pai, me abençoa. Me dá a minha herança, mas primeiro me abençoa. Lembra lá dos filhos de Jacó? Os filhos de Jacó primeiro pediram a bênção, não foi? Jacó abençoou seus filhos, não foi? Foi. Mesmo ali, louvado seja Deus e agradecido Jacó ter enganado, mas lá na frente ele recebeu a bênção. Porque o pai tinha abençoado ele. O pai tinha abençoado os dois filhos. Porque depois Esaú chega e também pede a bênção do pai. Não pede? Pede sim. Mas esse filho pródigo, ele não pediu a bênção do pai. Ele só pediu a herança. Só isso que ele pediu. Agora ele volta diferente. Ele volta reconhecendo que ele pecou contra Deus, porque quem não honra pai e mãe é pecado. Quem não honra pai e mãe, meu querido, minha querida, é pecado. É mandamento com promessa, dar honra ao pai, dar honra à mãe, respeitar teu pai, respeitar tua mãe. É mandamento com promessa. Louvado seja Deus. Por que tem muitos filhos que não alcançam a prosperidade? Porque não honram o pai, porque não honram a mãe e só tem perdido na vida. Só tem perdido na vida. Mas quando esses filhos analisam sua vida, reconhecem que erraram, reconhecem que estão sem praticar o mandamento de Deus, aí a história muda.
Porque a vida do filho pródigo mudou. Mudou, ele não ficou na pior, não. Por isso que eu digo, Marie, para você, a história do teu filho vai mudar, não te preocupa. Ou ele vai analisar a vida dele, ele vai chegar no entendimento que o melhor lugar é a presença do Pai. Não comer com os porcos, acalma teu coração. Acalma, nós estamos orando, estamos orando. Então confia em Deus, porque Deus está trabalhando. Deus trabalhou na vida do filho pródigo. Enquanto o filho pródigo estava no mundo, Deus estava trabalhando na vida dele. Tu vai voltar era para casa do teu pai. Tu vai voltar era para onde tu não devia ter saído. Tu vai voltar é para o lugar da bênção. Louvado seja Deus. E aí ele fala, aí ele pega né? Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Olha o que ele estava pedindo. Ele estava pedindo para o pai para que ele não fosse reconhecido como filho, como aquele que tem direito à herança. Filho tem direito à herança, jornaleiro não tem, não é verdade? E ele estava se colocando na condição de jornaleiro. Eu quero ser apenas o teu, eu não quero mais ser o teu filho, porque eu não sou digno de ser teu filho. Profundo arrependimento, análise de vida. Ele diz aqui: já não sou digno de ser teu filho, já não sou digno de ser herdeiro, de ser herdeira, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. Entendemos? Louvado seja Deus engrandecido. Ele chegou humilde, reconhecendo que ele não era digno do perdão de Deus, do perdão do Pai. Mas ele queria estar na casa de Deus, na casa do Pai, mesmo que fosse para ser um jornaleiro, mesmo que fosse para ser aquele empregado, aquele servo, né, que servia o pai dele. Olha a diferença de ser servo e de ser filho. Olha a diferença de ser empregado e de ser filho. Olha a diferença de ser empregado e ser herdeiro. É muita diferença, Deus. Gente, você ser herdeiro tem parte na herança. Empregado não tem parte na herança. Só se o Senhor der como herdeiro. Ah, mas olha a briga que dá. Vocês já viram? Vocês já viram, né, quando as pessoas morrem que tem herança, que deixa para alguém, aí os filhos vão com tudo em cima. Não, não tem direito, porque o jornaleiro não tinha direito, mas o filho tinha, o filho tem direito. Só que ele chegou na condição de dizer o quê? Que ele queria ser o jornaleiro, porque o jornaleiro estava passando bem lá, mesmo não sendo o filho, mas estava na casa do pai, mas estava no lugar certo, mas estava na bênção. Quem sabe você está no templo como um jornaleiro, mas você está no lugar certo. Sabe, você está lá na casa, no templo de Deus, na congregação, como esse jornaleiro. Faz tudo lá, ninguém te vê como herdeiro, mas você está sendo abençoado como esse jornaleiro. Louvado seja Deus e agradecido. Tu está sendo, às vezes, exemplo para pessoas que são herdeiros, mas você está sendo um exemplo de vida para pessoas. Deus é maravilhoso, né, gente? Tem gente se achando herdeiro e tem gente como jornaleiro, mas está recebendo a benção que os herdeiros estão recebendo. Deus é maravilhoso, né? Eu amo esse Deus, eu amo a palavra de Deus e digo isso todo dia, que eu amo a palavra de Deus. E aí ele pega e diz assim, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Aí, e correndo, lançou seu pescoço e o beijou. Olha a diferença. Olha a diferença como é que ele chega. Olha a diferença como ele saiu da casa do pai. Ele saiu da casa do pai pedindo a herança. Dai-me a parte que me cabe, né? Ele saiu lá se achando que não ia voltar, que não ia precisar mais do pai, que ia se dar bem. Se achou todo exaltado, se achou, quem sabe até falando mal do pai. Quem sabe até falou mal do pai. Agora ele volta diferente. Agora ele volta abraçando o pai. Agora ele volta primeiro pedindo perdão do pai, abraçando o pai, beijando o pai, se humilhando o pai, reconhecendo o amor do pai. Olha só, reconhecendo o valor do pai. Louvado seja Deus. E o filho disse: Pai,
Pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Neide, querida, chegou humilde, chegou transformado, chegou convertido, chegou arrependido, chegou pedindo perdão, louvado seja Deus. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa o melhor vestido. E vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés, trazei o bezerro e o cevado, e matai, e comamos e alegramos. Lembra lá o que ele estava comendo? Ele estava comendo da bolota dos porcos. E aqui com o pai ofereceu um bezerro. E o pai ofereceu, louvado seja Deus, um cevado. E o pai o recebeu com alegria. Esse teu filho aí que está dando problema, esse teu filho aí que está te entristecendo, esse teu filho que gastou o teu dinheiro, esse teu filho que gastou a herança dele, recebe ele com alegria. Ele vai voltar, ele vai sair das drogas, ele vai sair da casa dos porcos, ele vai sair desse caminho errado e faz como filho, como esse pai. Não fica falando que ele... Esse pai não falou, tu gastou todo o meu dinheiro. Tu gastou todo o teu dinheiro e agora tu volta sem nada. Não faz isso não. Faz como esse pai aqui. Se for preciso, compra veste nova para o teu filho. Se for preciso, dá comida para o teu filho. Louvado seja Deus, às vezes, um filho viciado chega na casa da mãe, chega na casa do pai com fome. E o pai, às vezes, diz para esse filho: vai pedir dos teus amigos. Vai pedir dos teus amigos que tu gastar com droga. Vai pedir daqueles que tu estava. Não recebe com alegria. Não dá comida para esse filho. Não perdoa esse filho. E aí ainda está pedindo oração pelo filho, porque quer ver que ele venha transformado. Presta bem atenção. O filho pródigo voltou sem nada. O filho pródigo voltou com fome. O filho pródigo voltou sujo. E tu tá querendo que o teu filho volte limpo. E tu tá querendo que o teu filho volte alimentado. Presta bem atenção. Que você está orando pelo teu filho, orando pela tua filha, ele vai voltar, às vezes vem sujo. Às vezes ele vem desse jeito como o filho pródigo voltou, arrependido, mas estava sujo. Arrependido, mas estava com fome. Então, se teu filho volta arrependido, pedindo perdão, veste ele. Dá de comer, se alegra com a volta dele. E o pai pegou e disse: trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegramos. Quando o pecador se arrepende, é motivo de alegria. Esse filho não voltou só porque estava com fome. Esse filho não voltou só porque estava precisando de roupa. Esse filho voltou primeiro porque estava arrependido. Primeiro porque ele teve uma análise de vida que o jornaleiro estava vivendo melhor do que ele, que era filho. Você vê que teu filho volta arrependido. Não porque ele voltou porque está com fome. Não porque ele voltou porque quer uma roupa, mas porque ele voltou reconhecendo que ele estava errado. Porque ele voltou reconhecendo, louvado seja Deus, que o lugar, louvado seja Deus, é na tua casa. O lugar é na casa de Deus. Que o lugar é na presença de Deus. Louvado seja Deus. Ele reconhecendo que ele não era nem digno, ele disse para o pai dele que ele não era nem digno de ser chamado de filho, mas que ele queria estar lá na casa como um empregado e não mais como filho. Arrependimento. Arrependimento leva a nós recebermos as bênçãos. Obrigado, Jesus, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram e alegraram-se e alegrar-se. Presta atenção. A vida nas drogas, a vida nos jogos de azar, a vida no mundo é uma vida morta,
é uma vida de miséria, é uma vida, louvado seja Deus, a qual o Senhor, que você não é visto como um herdeiro. Você não é herdeiro, louvado seja Deus, quando você está no mundo. Mas quando você volta para a casa do teu pai, tu te torna herdeiro. Quando você volta para a presença de Deus, tu te torna novamente herdeiro. Tu pode voltar querendo ser esse empregado, mas nas tuas condições para o pai, tu volta a ser o herdeiro. Por isso que o pai vestiu novamente esse filho. Por isso que o pai colocou o anel de autoridade novamente nesse filho. E quando você volta para Jesus, o que acontece? A tua aliança com Cristo é colocada novamente no teu dedo. É feita novamente com você, louvado seja Deus e agradecido. Por isso Jesus está te chamando aqui, volta para a casa do Pai, volta para a presença do Pai, mas não volta só porque tu está com fome, não, porque tu quer uma roupa nova, não volta porque tu está querendo comer, não volta porque tu está querendo, sabendo que o teu Pai vai te dar, mas volta sabendo que tu se arrependeu, volta com o entendimento que a vida certa é na casa de Deus, é na presença de Deus, é com o Pai, é sendo herdeiro de Deus e não sendo, louvado seja Deus, um morto no mundo. Louvado seja Deus. Vocês já viram aquelas pessoas que morrem e são enterradas como indigentes? Vocês já viram aquelas pessoas? Elas vivem num mundo que chega ao ponto de ser enterrado como não tem nenhuma família, como não tem ninguém que vá lá, que se apresente como família, como alguém daquela pessoa. Eu quero dizer para você, você tem uma família. Eu quero dizer para você que Jesus é a tua família. Eu quero dizer para você que você tem uma família, você faz parte da família de Deus. Não seja enterrado como esse indigente. Louvado seja Deus, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Pai e receba o que é seu por direito, por se tornar filho de Deus, por se tornar filha de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele pega e fala, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, aí lá vem o filho mais velho, estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Aí era dois irmãos, né? O mais novo pediu herança, o mais velho continuou no pai, continuou na casa do pai, continuou servindo o pai, continuou na presença do pai. Só que o mais velho viu que estava tendo essa festa e perguntou o que estava acontecendo. Aí falaram para ele, né? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha qual foi a atitude do filho do mais velho. Estava na casa do pai, estava na presença do pai, estava na casa de Deus, né? Casa do pai, casa de Deus, na presença de Deus, estava do lado do pai, mas ele não recebeu aquele irmão com alegria. E quantos são assim? Você volta para a presença de Deus, tem alguém que não fica alegre. Você volta para a casa do pai, tem alguém que fala mal. Mas esse filho voltou novamente, mas esse filho que gastou toda a herança, esse filho que só te fez dívida, esse filho que só te deu problema, era assim que esse outro estava falando do irmão. Ele estava julgando o irmão, ele estava julgando o pai. Olha o que ele diz. Mas ele se indignou. Ele se indignou. E que quantas pessoas estão indignadas, achando que eu e você não temos direito da herança do pai. Que eu e você não temos direito de comer do melhor. Que eu e você não temos direito de estar na presença de Deus. Quantos estão como esse filho aqui, olhando para nós e dizendo para nós que nós não temos direito de recebermos as bênçãos de Deus, de estar na presença de Deus, de participarmos da mesa de Deus, de sermos abençoados por Deus? Quantos estão olhando para nós e estão dizendo que nós não temos direito? Quantos estão como esse outro filho? E ele pega e fala, olha só, mas ele se indignou e não queria entrar, ele não queria participar daquela alegria. E saindo o pai estava com ele, mas repreendendo, olha aí, o pai respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos.
sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele sempre esteve na presença do Pai, ele sempre esteve na casa de Deus, ele sempre esteve obedecendo o Pai, ele sempre esteve obedecendo os mandamentos. Aí ele pega e fala para o Pai, e tu nunca me deste um cabrito. Deus, ele não deu um cabrito para nós, não. Ele deu, foi o filho dele. Foi o filho dele pela tua vida e pela minha vida. Se você não enxergar o que Jesus fez por nós, o que Deus já fez pela nossa vida, você vai ser como esse filho aqui que estava censurando o banquete que o pai estava dando para o filho. E você vai ser como esse aqui que vai dizer: Pai, eu te obedeço, eu estou na tua casa, eu obedeço teus mandamentos, eu estou na tua presença e tu nunca me deste nada. Ele deu a vida do filho dele por você e por mim. Ele deu muito mais do que um cabrito. Ele deu o melhor dele, aquilo que ele tinha do melhor, o único filho. Ele deu o filho dele pela nossa vida, pela minha vida e pela tua vida. Ele deu muito mais do que um cabrito. Mas esse filho estava reclamando de um cabrito. Estava reclamando de uma festa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E essas são as pessoas que reclamam da herança, que reclamam dos bens materiais e não vê que já tem a benção, e não vê que já tem louvado muito mais do que um cabrito, muito mais do que uma veste. Você tem Jesus na tua vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Aí o que foi que aconteceu? Ele pega e responde para o filho: Vindo, porém, este teu filho que... Não, ele pega e continua. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, porque meretriz só serve para isso, né? Para tirar o teu dinheiro. Você acha aí que tu vai pegar uma garotinha? Você acha que tu vai pegar uma mulher novinha? Tu tá deixando a tua esposa, tu tá deixando a tua mulher que lutou com você, que chorou com você, que te ajudou para te ir lá se envolver com uma mulher que vai tirar todo o teu dinheiro? Presta bem atenção aqui. Louvado seja Deus. E ele, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, por isso que ele ficou sem dinheiro. Olha só. Meretriz por prostituição, né? Bancou as mulheres, serviu as mulheres, gastou tudo com as mulheres, gastou tudo com o prazer dele. Louvado seja Deus e agradecido. O outro filho pegou, falou isso. Teu filho gastou dinheiro só com isso. Perdeu tudo com essa prática de vida. E ele pegou, diz aqui: E tu mataste, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes e mataste um bezerro e cevado? Aí o pai responde para o filho, e ele disse: Filho, olha só, olha como é que Deus fala conosco, filho, filha, né? E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo. Olha como é que ele fala com o filho. Presta bem atenção. O filho pródigo que pediu herança errou, não errou? Errou. Gastou, saiu da casa sem o pai lhe abençoar, gastou todo o dinheiro com meretriz, com prostituição. Meretriz representa prostituição, gente. Não é só uma mulher, pelo amor de Deus. É pessoas que gastam dinheiro com drogas, com álcool, com vícios, com as coisas erradas, né? Então, não é só uma mulher. Meretriz é um ato de prostituição. Seja o alcoolismo, seja droga, seja cigarro, seja jogo de azar. Essas práticas imundas. Então, ele fala para esse filho, louvado seja Deus, ele recebe com alegria. Só que o outro filho que censurou por ele receber o filho, né, de volta com banquete, olha como é que ele trata o outro filho. Ele fala para o filho. E ele disse ao filho: Tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Ele não estava tirando, ele não estava dando direito para o filho pródigo.
Ele estava falando para o filho que estava com ele: meu filho, tu sempre esteve comigo. Então, você que tem praticado a palavra de Deus, você que tem obedecido a Deus, você que tem vivido, servido a Deus, você que tem obedecido o teu pai, o Senhor está falando para você: filho, filho, tu sempre esteve comigo. E ele diz mais: e todas as minhas coisas são tuas. Então, o filho que estava na presença do pai, o filho que não abandonou a pai, o pai estava dizendo: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ele então estava dizendo: tu não perdeu o teu direito. Eu recebi o teu irmão de volta, mas tu não recebeu o teu direito, pelo contrário. Tu sempre esteve com tudo, tu sempre teve tudo. Tu não perdeu nada comigo. Tu não perdeu nada me obedecendo. Tu não perdeu nada obedecendo os meus mandamentos. Aí ele fala, ele explicando para o filho, né? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo. É isso que Deus é, justo. Se nós nos arrependemos, nós vamos receber a justiça de Deus. Se nós nos arrependemos, nós temos parte da herança de Deus. Nós voltamos a ter o direito que aqueles que nunca saíram da presença de Deus têm o mesmo direito. Porque este teu irmão estava morto. O que estava com o pai não estava morto, só que não tinha entendimento do que estava acontecendo, né? E o pai pegou e explicou: meu filho, entenda, o teu irmão estava morto, tu estava vivo comigo, tu estava na minha presença, tu estava comendo do melhor, tu tinha o direito de tudo, tudo que é meu é teu. Ele estava dizendo: mas o teu irmão, ele estava morto, e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Presta atenção, tem pessoas que estão perdidas e precisam se encontrar. Tem pessoas que estão perdidas nos seus entendimentos. O entendimento delas é curtir a vida, é gastar, é ir para as festas, é ir para as drogas. Estão perdidas e precisam se encontrar, precisam analisar a sua vida, precisam entender: essa vida está me levando a essas práticas erradas, essa vida está matando a minha vida, mas eu tenho um lugar onde eu sou bem recebido, eu tenho um lugar onde eu tenho o melhor, eu tenho um lugar onde eu tenho as bênçãos do Pai, eu tenho onde comer, louvado seja Deus. E é isso que Jesus está falando para você. Não importa onde você está, você pode estar com Ele, ter tudo que é dele, é seu, mas você pode ser esse filho pródigo que está analisando tua vida, que analisou tua vida com essa palavra e se arrependeu, que Jesus te recebe e você tem o mesmo direito do que aquele que está com ele, porque você volta para a presença dele, você volta para fazer parte da herança, você volta para fazer parte do reino de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele explicou para o outro filho qual era o motivo da alegria, porque um filho não estava perdido, estava obedecendo os mandamentos, tinha tudo que ele tinha, que era do pai, mas o outro filho estava perdido. Ele apenas explicou para que o filho entendesse. Amém? Essa foi a mensagem. E que hoje o Senhor, que você possa ter analisado a sua vida e que você se encontre